Pai, Senhor Jesus Cristo, meus queridos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sou Ele a honra, sou Ele a glória, sou Ele o louvor. Meus amados, queridos irmãos, gostaria de deixar uma palavra aqui para vocês, tá? Que Deus possa ministrar no coração de vocês, que o Espírito Santo ministre, que vocês possam sentir a paz que excede todo entendimento que só Deus pode dar sobre a vida de vocês. A palavra está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Mas, querido, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que Deus quer ministrar, quer falar com você no dia de hoje. E eu sei que muitos estão passando por situações, por aflições, muitos estão passando, louvado seja por perseguições, muitos estão passando por angústia, por aflições, por problema, por desemprego, né? Com o filho doente. Muitos estão passando, louvado seja o Senhor, por um problema sentimental, um problema, louvado seja o nome do Senhor, em qualquer área, meus queridos. Mas sabe o que? A confiança, meus queridos, em Deus é o que vai te levar, que vai exercitar a tua fé para que você tenha a vitória. Então, eu queria deixar essa palavra aqui para vocês, para que vocês possam meditar. E não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja, sabe, atravessando, saiba que Deus, ele passa com você, qualquer obstáculo. E nós temos que compreender a forma que Deus trabalha sobre nossas vidas, o que Ele quer de nós, qual é a mudança que Ele quer, né? Porque quando nós passamos por uma situação dessa, meus queridos, Deus, Ele quer uma mudança. Mudança do seu caráter, mudança da sua personalidade. Deus, Ele quer primeiro te mudar para que você possa, louvar e agradecer seja o nome do Senhor, né? Poder lidar com as provações da vida. Então, Deus falou comigo muito nessa palavra aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz sobre a questão de Jesus acalmar a tempestade. Olha só, olha que Deus vem falar aqui. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, e ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado, deixando a multidão, e eles o levaram o barco, assim como estava, outro barco também acompanhava. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo das águas. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão tanto medo? Ainda não têm fé? E ele estava apavorado e perguntaram uns aos outros: obrigada, meu filho. Louvado que você seja. Quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha como Deus é lindo, olha como a palavra de Jesus Cristo é maravilhosa, né, meus queridos? A palavra de Deus diz assim: o que é ao contrário da nossa fé? Ao contrário da nossa fé, meus queridos, né, é a negatividade, é a incredulidade, é você não confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, Deus, ele permite certas situações, certas tentações sobre a sua vida para que você possa estar apto a crer no Senhor Jesus Cristo. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, Deus, ele permite situações na sua vida para que possa, sabe, te erguer na tua fé, para que você esteja convicto que você ama Jesus, que você quer para a sua vida, que você crê nesse Jesus Cristo, né? Então, o que acontece, meus queridos? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O que Deus está falando aqui? Aqueles discípulos, eles estavam passando por uma situação muito difícil, né? Ao ver deles, que às vezes nós estamos com Jesus Cristo, mas nós deixamos de exercer nossa fé. E o que acontece? Aquela provação que é tão pequena para o nosso Jesus Cristo se torna grande para nós. Olha como os discípulos, eles ficaram desesperados, louvado e agradecido seja o Senhor, porque o vento, ele veio como um vendaval, louvado e agradecido seja o Senhor. E vocês já viram um vendaval, meus queridos? Quando o vendaval é para tirar as coisas do lugar, louvado e agradecido seja o Senhor. Então o barco, ele começou a balançar.
E quando começa a balançar, eles entram no desespero. O que que Jesus estava? Jesus estava no cantinho dele dormindo, louvado seja o Senhor. Afinal de contas, ele merecia, porque Jesus, até Jesus Cristo, meus queridos, ele tem um momento de se calar, um momento de, sabe, de nos manter, louvado seja o nome do Senhor, em silêncio. Saiba, meus queridos, que o silêncio de Deus, até o silêncio de Deus, é maravilhoso para nós, porque Deus ele está executando o que Ele quer. Ele quer que você busque Ele nesse momento de aflição, nesse momento de transtorno, nesse momento que nós passamos, que o mundo vai se acabar. Mesmo tendo Jesus, nós se apavoramos porque nós somos seres humanos. Então, meus queridos, o mais interessante é que Jesus, em nenhum presente momento, né, ele se desesperou, muito pelo contrário, ele acalmou os discípulos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e ele fala assim, ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se, e o vento se aquietou, fez-se completa a bonança, ou seja, a palavra do Senhor, meus queridos, tem voz, a palavra de Jesus tem poder, quando você dá ordem, o mar se acalma, quando Jesus dá a ordem, o mar se acalma, o vento, louvado e agradecido, se aquieta e tudo volta ao normal, louvado e agradecido seja o Senhor. Então perguntou os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntou para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Oh, meus queridos, o que adianta nós falarmos que acreditamos em Deus se nós não temos fé, se nós não exercemos essa fé? Como é que nós vamos falar de Deus para as outras pessoas se nós mesmos não cremos, a credibilidade nos pega, nos ataca? Hein? Me responde. Como é que você vai falar para uma pessoa que ajudar uma pessoa a passar por um problema se você mesmo não crê? Então nós temos que crer o que Deus tem para nós. Deus ele quer exercer essa fé. Então por isso que muitas das vezes acontece a tempestade, acontece, o mar fica furioso, se levanta. E muitas das vezes nós achamos que não vamos aguentar, porque quando vem, meus queridos, a tempestade, que deu permissão do Senhor, meus queridos, é para deixar as coisas no lugar, é para nos capacitar, é para nós exercermos a nossa fé. E quando nós pedimos o socorro que está no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, da onde vem meu socorro vem do Senhor, que Ele não dorme, meus queridos. A palavra de Deus, ela tem poder quando Deus dá ordem, que dá um fim para aquela prova que você está passando. Quando Deus, o Senhor, permite, sim, a prova, meus queridos, mas quando Deus determina que acabou, acabou, meus queridos. É permissão tudo de Deus que você está passando. Não sei o momento que você está chegando aqui, como o seu coração está. Qual é a aflição? Qual é o problema que está atingindo o seu coração? Mas sabe, meus queridos, que Deus ele tem algo, Ele tem uma ordem para te dar. Ele tem uma ordem, essa prova que tem um começo, meio e fim para a sua vida, meus queridos. Saiba acreditar nesse Deus, Deus que quer exercer a tua fé. Não adianta nós falarmos de Deus, não adianta, porque sem estar por ser provado. Sabe que isso, querido, Ele nos prova, meu querido, como, sabe, no fogo. Deus é aquele que prova os seus filhos no fogo, meus queridos. Sabe por quê, meu filho? Porque depois de toda essa tempestade, olha que Deus fala, eles estavam apavorados e perguntaram uns outros, quem é este que até o vento malha e obedece? Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos, depois que Deus repreende, o que acontece? Vem a bonança do Senhor, louvado seja o Senhor, repreendeu. Olha aqui, o vento se aquietou e fez completa a bonança, meus queridos, a bonança do Senhor. Oh, meus queridos, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, meus queridos, o vento pode vir, o Senhor permite essas coisas na nossa vida para que nós possamos crer, cada vez estar com a fé mais, sabe, firme no Senhor. E saiba, depois que Ele acalma esse mar, Ele acalma a tempestade, Ele coloca as coisas no lugar, Ele começa a colocar, acalmar o homem, o coração do homem. Às vezes nós estamos com o coração tão aflito, nós estamos com tantos problemas, tantas coisas para resolver na nossa vida, e nós acabamos de deixar de crer no Senhor, nós acabamos de deixar o Senhor no segundo lugar. Nós começamos a correr atrás do homem, a correr de coisas que são supérfluas, que não faz parte do nosso projeto.
E Deus, meu querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer exercer para que você se torne um homem e uma mulher guerreiro na fé. Então, tudo que é prejudicial para o homem, que Deus sabe que está te prejudicando, Ele vai tirar, Ele vai arrancar, porque o Senhor não quer nenhum mal que chegue, que suceda sobre a sua família, que suceda sobre você. Às vezes nós pensamos com nossos olhos materiais, nossos olhos, né, o que nós vemos, nós não olhamos com o olho da fé. Sabe, meus queridos, que Deus tem coisas maiores e melhores para te dar. Então, Deus, Ele permite muitas coisas, né, que acontecem na tua vida, mas isso é um preparatório para que o Senhor possa te entregar o que Ele precisa, o que Ele quer te dar. O Senhor, o plano do Senhor é maior do que tu imagina para a tua vida, meus queridos. Então, aquieta teu coração, não perturba teu coração. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor aplanar o terreno, deixa o Senhor fazer como Ele quer. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que fecha a porta, Ele que abre esse caminho, sabe, meus queridos, que a tua vida Ele não vai perder. O Senhor não tem alegria de te ver no sofrimento, de perder a tua alma para Satanás. Deus, Ele quer simplesmente, querida, um mover. O Senhor, Ele move a circunstância, Ele muda as horas, Ele atrava o tempo para te dar a vitória, Ele adianta o tempo, Ele quer alegrar o teu coração, Ele não quer te dar uma alegria, entendeu, supérflua, Ele quer te dar uma alegria, uma paz que seja eterna, meus queridos. Ele quer que você esteja a sua salvação. E, meus queridos, nós temos que passar por muitas vezes por um processo doloroso. São processos que o Senhor permite na nossa vida para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser transformados na presença dEle. E eu creio que essa palavra aqui, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, tá? Deus vai colocar muitas coisas no lugar da casa de vocês. Às vezes, Deus, Ele permite, meus queridos, ventos, sabe, essa causa na justiça. Às vezes essa causa na justiça está te preocupando, mas Deus sabe como julgar, Deus sabe como te dar a vitória, Ele sabe até onde, louvado e agradecido seja o Senhor, as tuas lágrimas vão. Sabe, esse filho que você tanto ora pela libertação dele, meus queridos. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor sabe o momento de, sabe, de libertar, de falar do amor, né? O Senhor, porque quem convence nossos filhos, nossa mãe, nossa família, quem é? É o próprio Espírito Santo. Então nós temos que deixar na mão do Senhor esses problemas. Às vezes, sabe, os nossos negócios, né? A gente está com problemas financeiros. Nós estamos com problemas, sabe, nas nossas empresas, na empresa. Nós estamos com problemas no nosso, sabe, uma conta bancária. A gente fala, Senhor, como é que nós vamos pagar? Como é que eu vou pagar dessa vez, esse mês, isso, meus queridos? E a gente fica, sabe, com a cabeça, sabe, só Deus sabe. E a gente coloca problema em cima de problema na nossa cabeça e a gente acaba se sobrecarregando. E não é isso que Deus quer. Deus, o fardo do Senhor é leve. Então, quando nós passamos a confiar no Senhor, porque é muito fácil falar de Deus sem exercer a sua fé. E Deus, Ele já te entregou as ferramentas necessárias para você crer no impossível. Tudo que Deus quer é que você largue a sua mão do seu eu, do seu egoísmo, sabe? Das suas crentices, do que você crê. Deus, Ele quer que você largue, o Senhor, Ele quer ter domínio do teu ser, do teu espírito, da tua alma, do teu corpo. O Senhor quer ter domínio de ti para que você possa ver as coisas maravilhosas e que saiba, meus queridos, que essas coisas vai se repercutir. Quando Deus quer transformar, Ele transforma de dentro para fora. Ele limpa, Ele quebra o vaso, Ele muda o pensamento do homem a teu respeito. Ele muda quando ele entra na situação, meus queridos. Ele acalma a tempestade. Ele muda o diagnóstico do homem. Ele muda a decisão, sabe? Até de um concurso público que você estudou tanto, não passou. O Senhor muda decreto. O Senhor muda as estações, muda o tempo. O Senhor é o que faz em nome de Jesus Cristo. Não é pela força nem pela violência, mas sim pelo amor, o agir do Senhor. Então, meus queridos, essa crise vai passar aqui no seu financeiro. Quantas pessoas que estão, sabe, com o problema na justiça, na área financeira, quantas pessoas que estão com problema, que não conseguem mais resolver, que se tornou uma bola de neve.
Então, meu querido, Deus ele tem uma solução para tudo isso se você crer no Cristo Jesus. Essa tempestade não é para morte, não é para te causar dano, mas é para que as coisas se coloquem no lugar que você possa refletir, porque toda ação, meus queridos, há uma, louvado e agradecido seja o Senhor, há uma responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade. Se nós fizemos a dívida, nós temos que pagar, por mais que nós não temos condição nesse presente momento, mas nós temos que dar aos poucos, nós temos que, sabe, dar um jeito para resolver, né, parcelar, é, negociar com a pessoa que a gente ficou devendo, né, entrar em contato com a pessoa que a gente ficou devendo, pedir perdão, né, pedir para que nós não possamos ser julgados. A palavra de Deus diz que, sabe, reconcilia com teu irmão antes que ele te jogue. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que te dei para o sinédrio. Então nós temos que sim, porque a marca de Jesus Cristo, louvado e seja o Senhor, é você ser uma pessoa correta diante do Senhor, pagar suas dívidas, é você viver com a sua vida digna, né? Por mais que hoje você não tenha, o Senhor ele permite você ter para que você viva uma vida, sabe, justa, uma vida, sabe, limpa diante do Senhor. E Deus, ele permite que essa doença, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, seja uma coisa, sabe, temporária. Às vezes, sabe, eu já vi tanto o Senhor curar, o Senhor cura a pessoa do leito do hospital, o Senhor, sabe, o diagnóstico do homem não quer dizer nada, né? Às vezes, muitas das vezes a medicina erra, e o próprio Jesus Cristo, na verdade, a medicina, ela não errou, o próprio Jesus Cristo que reverteu o teu quadro, o Senhor é que reveste o quadro das doenças. Eu já vi pessoas, louvado que seja o Senhor, dando tantos testemunhos que foi curada. Louvado que seja o nome do câncer. Deus já me curou de tantas coisas, meus queridos. Então, nós temos que ver como é que esse Deus trabalha. Às vezes, nós não conseguimos entender como é que Deus trabalha, como é que Ele pensa. É impossível isso para a gente entender. Mas sabe, querido, que esse diagnóstico não é para a tua morte. É para o Senhor, sabe, te dar uma cura, te dar uma vitória lá na frente. O Senhor, essa vergonha no teu financeiro, essa dívida que as pessoas te acusam, te perseguem, sabe que é para o Senhor te dar uma vitória que você vai conseguir pagar todo mundo, você vai juntar, você vai conseguir dar para cada um o que ele deve, o que você deve, sabe, meus queridos, que isso não é vergonha. Vergonha é você, meu querido, não é você fingir que as coisas não estão acontecendo. Mas quando você é uma nova criatura, você coloca tudo no lugar, as coisas vão se colocar no lugar, você vai pagar essas pessoas que você deve, você vai receber, louvado seja o Senhor, a sua vitória, a sua cura. Louvado e grande seja o Senhor. Seu filho, pela honra e pela glória, vai estar na presença do Senhor, vai sim dar um passo para Jesus, vai aceitar o Senhor como único Salvador, Jesus Cristo, porque nós temos fé. A fé é tudo que se espera, que não se vê, mas a gente sabe que vai chegar, porque Deus, ele movimenta, meus queridos, ele movimenta, meus queridos, ele movimenta através da sua fé toda a tempestade. Toda tempestade, todo levante, toda perseguição, todo ódio, toda calúnia contra a tua vida, todas as línguas que se propagam contra a tua vida para querer te destruir, o Senhor abate, meus queridos, porque Deus, ele é o Deus, querido, o Deus de amor, o Deus que é Deus, é um Deus perfeito. Nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo, meu querido. Nós temos que falar a verdade, nós temos que ser verdadeiro, nós temos que estar limpo na presença do Senhor. Limpo, meus queridos. Eu não sou uma mulher 100%, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher pecadora, mas todo dia eu procuro me consertar na presença do Senhor, e nós temos que procurar todo dia isso, viver em paz com nossos irmãos, nós temos que ser uma pessoa verdadeira na presença do Senhor, para que eu não sei o meu dia, qual é o dia de amanhã, se eu vou estar aqui nessa terra, mas que eu possa subir, né? Que eu possa subir para a glória com o Senhor, que eu possa, sabe, conservar minha fé e saber que o meu galardão não é nessa terra, mas é lá no céu. Então eu deixo essa palavra para vocês, que Deus possa acalmar a tempestade que você está passando, que Deus possa, sabe, o amor de Cristo possa proliferar na sua casa, que você possa receber em qualquer circunstância, qualquer prova que você passa dando glória a Deus, sabendo que Jesus está contigo e você vai exercer sua fé a partir de hoje.
E hoje, meus queridos, eu quero deixar bem claro para vocês, começa a louvar, engrandecer o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, começa orando pelo menos 1 a 2 horas, clamando o nome do Senhor, que vocês vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tudo vai mudar por causa do poder da oração, por causa da sua fé, meus queridos. Então eu deixo em nome de Jesus Cristo essa palavra, que Jesus te abençoe, que Jesus possa fazer coisas grandes. A bonança está vindo, meus queridos. Você vai ver que Deus vai alegrar o teu coração, Deus vai te abraçar, Deus vai fazer você voltar a ser feliz, meus queridos, porque Deus, ele é maravilhoso, é o Deus que faz você sorrir. Você precisa contemplar tudo isso do Senhor, as maravilhas do Senhor, você precisa contemplar. Oh, meus queridos, Jesus é maravilhoso, é Deus. Quando você tem que ser imagem e semelhança, você tem que ter o perfume de Cristo, meus queridos. Quando nós estamos em paz com Cristo, nós estamos em paz com o mundo, meu querido. Então eu deixo essa palavra, que vocês medite, leve para a tábua do coração, escreve na tábua do coração de vocês o como é precioso agradar ao nosso Senhor, o quanto é precioso você exercer sua fé. Leia as palavras, começa, recitando os versículos, salmos para os seus filhos, começa a fazer orações para os seus filhos, para o seu esposo. Mas, querido, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Pega um óleo ungido, unge, profetiza sobre sua casa, que tua casa vai servir o Senhor, vai ser um pedacinho do céu. É porque Deus, ele tem para você coisas maiores. É por isso que a fúria é grande, meus queridos, a fúria é grande. Mas Deus, hoje, meus queridos, ele vai colocar, ele tá saindo uma determinação do céu para a tua vida. Deus hoje, meus queridos, vai fazer você prosperar, tanto em fé, meus queridos, tantas bênçãos que vai entrar no teu coração, tantas coisas, bênçãos espirituais, porque Deus quer te entregar coisas grandes, meu Pai. A bonança do Senhor é a alegria da sua casa. É a festa, meu querido, onde há uma recuperação de uma família, de uma só alma, meu querido, a festa no céu. E hoje Deus quer recuperar a sua família. Deus quer dar bonança, quer te dar, trazer a felicidade, quer te dar a paz que só Ele pode dar. Amém? Fica com essa palavra, que vocês possam meditar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Fique com Jesus Cristo. Deus seja louvado, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, meus queridos, está no teu coração, meus queridos. Exerce a tua fé. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, porque grande é a vitória.